Boa noite a todos, graça e paz. Estão todos abençoados? Amém? Glória a Deus. Confesso que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas aqui no nosso meio, domingo após domingo. Abra comigo, por gentileza, Jó capítulo 1, versículo 1 até o 3. Olha só o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior, ou mais rico de todos os do Oriente. Querido, o título desta palavra é superação. E o que significa a palavra superação? Essa palavra significa sair de uma situação ruim e ir para uma situação boa, ou sair de um limite ruim e ir para um limite melhor. A Bíblia fala aqui que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muitos bens, ele tinha muitos servos, funcionários. E certa vez o diabo se apresenta diante de Deus e Deus dá um testemunho acerca deste homem. Querido, imagina eu e você. O diabo chega diante de Deus e pergunta: você viu meu servo Ivan? Você observou ele? Você viu meu servo Alencar? Você já observou ele? Olha só, ele é o quê? Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Esse foi o testemunho que Deus deu para o diabo acerca de Jó. Que testemunho maravilhoso, né, querido? Mas chegou um determinado dia na vida de Jó, que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele vivia, querido, foi destruído. Este homem, ele perdeu os bens. Os servos de Jó estavam ali apacentando ali seus animais. Chegou o inimigo, roubaram os seus animais, mataram os seus servos. Jó perdeu os bens que ele tinha. Esse servo, um deles conseguiu escapar e foi para a casa de Jó e foi relatar tudo aquilo que tinha acontecido. Antes daquele servo terminar, entra outro servo. E aquele homem diz: os teus filhos estavam todos na mesma casa. Ali era uma reunião familiar. Todos eles estavam na mesma casa. E veio um vento, e a casa que eles estavam veio ao chão, e todos eles morreram de uma vez. Este homem perdeu os 10 filhos de uma vez. Imagina, um homem que era bem sucedido, um homem que era bem conhecido, um homem que era o maior no Oriente, perdeu tudo. Perdeu tudo. Que situação complicada. Mas este homem, ele teve uma atitude, querido. Quando este homem escuta tudo aquilo que relataram para ele, que ele perdeu tudo, o que este homem fez? A Bíblia fala que este homem, ele se ajoelhou e adorou a Deus. E ele disse: nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. E este homem reconheceu que tudo que ele tinha foi Deus que deu. Ele reconheceu que maior que todos aqueles problemas que estavam acontecendo na vida dele era Deus. E eu quero dizer para você, não importa o que você está passando, Deus é maior. Deus é maior. Assim como Deus, ele assistiu Jó naquela situação, ele te assiste em todas as situações que você vive na sua vida. Em todas. Ele está presente com você, querido. Por quê? Porque ele é um pai presente. Eu e você, como filhos de Deus, nós não somos abandonados de maneira nenhuma pelo nosso pai. Assim como ele não abandonou Jó, ele não nos abandona também. Então aquele homem, ele perdeu tudo, querido. Só que a Bíblia diz que certo dia, este homem estava orando pelos seus amigos. E quando ele estava orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Ele superou tudo aquilo que estava acontecendo com ele de ruim.
porque ele estava orando pelos seus amigos. E eu quero dizer para você, querido, vocês acabaram de orar pelo seu amigo Alírio. Então, aquilo que Deus liberou para a vida de Jó, está liberado sobre nós, igreja. Porque nós entendemos, nós aprendemos certa feita que, primeiro é Deus, segundo é o meu irmão, e eu sou o terceiro. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus fez algo sobrenatural na vida dele, que a Bíblia fala que o segundo estado da vida de Jó foi maior e melhor do que o primeiro. Querido, se esse homem já era um maior no Oriente, quando ele vivia no primeiro estágio da vida dele, antes de acontecer todas as desgraças que aconteceram na vida dele, você imagina quem foi esse homem no segundo estágio, depois da superação que ele teve? A Bíblia não relata. A Bíblia fala que só ele ganhou em dobro tudo o que ele tinha. Então imagina quem foi esse homem na face da terra. E eu quero dizer para você, querido, que você vai superar tudo aquilo que está dando de errado na sua vida. Porque o mesmo Deus que agiu na vida de Jó é o mesmo que age na minha e na sua vida. E o que nós precisamos? E tem algumas áreas da nossa vida, querido, que nós precisamos superar. Eu quero... Tem uma foto? Põe ali, por gentileza. Quem é esse homem aí? Esse homem ficou 27 anos preso por querer trazer benefício para as pessoas. Ele foi preso como um terrorista. Armaram contra ele, porque ele queria igualdade. E este homem ficou 27 anos preso, mas ele não desistiu. E este homem, querido, ele mudou a história de um país, África do Sul. Se tornou presidente daquele país. Esse homem ganhou aproximadamente 250 prêmios relevantes no mundo. Recebeu um prêmio, um dos maiores prêmios, que é o Nobel da Paz. Esse homem passou por uma situação complicada na vida dele, mas um dia, tudo aquilo que ele passou, que era ruim na vida dele, foi superado. Esse homem, ele tinha princípios bíblicos na vida dele, ele era metodista. Ele tinha princípios bíblicos na vida dele. Ele superou tudo aquilo que estava dando de errado na vida dele, porque ele não desistiu. Eu e você não precisamos desistir. Por quê? Porque nós temos a promessa do Senhor. Nós temos Jesus que diz que eu e você somos mais que vencedores em todas as situações. Então tem algumas situações nas nossas vidas que nós precisamos superar. Uma das áreas que nós precisamos superar, algumas vezes, é na área das finanças. Você é empresário, muitas vezes a tua empresa não está vendendo. Muitas vezes você não tem os recursos para fazer um estoque da maneira que você deseja. Muitas vezes você vende e não recebe aquilo que você vendeu. Isso precisa ser superado. Você que trabalha em alguma empresa, de repente você ouve lá rumores de demissão ou ingratidão pelo teu chefe, que você merecia estar numa posição melhor e ele dá o cargo para outro. Você se empenha para isso, mas surge ali uma injustiça que ele dá para outra pessoa. Isso precisa ser superado. E a Bíblia relata, querido, lá em 2 Reis, capítulo 4, do 1 até o 7, aqui fala de uma viúva que ficou com uma dívida. O marido dela morreu, e ela ia perder os filhos dela, que seriam levados como escravo, como mercadoria de troca pela dívida. E aquela mulher estava desesperada. Mas qual foi a atitude desta mulher? Esta mulher foi clamar para o profeta. Ela foi se aconselhar com o profeta. E ela disse: eu não sei o que eu faço mais. O credor está chegando aqui, eu vou perder meus filhos. Eu não tenho como pagar essa dívida, eu vou perdê-los. E o profeta dá uma direção para aquela mulher. O que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Então pede para os seus filhos saírem e pedir vasilhas para os vizinhos. E aquela mulher começou a encher e acabou. Daí ela vai até o profeta, querido. E ela fala: profeta,
acabou, está tudo cheio, o que eu faço agora? Você vai fazer o seguinte, você vai vender, você vai pagar a sua dívida e vai viver com o resto. Ela superou, querido, aquela situação financeira que ela vivia. Mas por que ela superou? Se ela não tivesse ido atrás do profeta, clamar, se aconselhar com o profeta, ela iria usar aquele azeite que estaria ali e acabaria. O que eu estou dizendo para a igreja nesta noite? Aqui neste lugar, há profetas de Deus. Tem os pastores, tem os apacentadores de grupo familiar, aqui tem os líderes de departamento. Querido, você pode se aconselhar, você pode receber uma direção de Deus para a situação que você está vivendo. E pode mudar o quadro da sua vida. Foi o que aconteceu com aquela mulher. A vida financeira dela mudou. Ela iria perder os filhos. Só que o profeta deu a direção, ela entendeu, compreendeu a direção e mudou a história financeira da vida dela. Eu e você precisamos entender, querido. Muitas vezes você vai se aconselhar com o teu pastor, com o teu apacentador de grupo familiar. De repente ele não é um expert no assunto que você precisa. Mas Deus é. Deus, ele sabe todas as coisas. E de repente uma palavra que é liberada sobre o profeta de Deus, sobre a sua vida, muda a sua história. Como mudou um dia a minha história. A sua empresa, se ela não está indo bem, você vai superar todas as coisas, porque é aqui que tem alguém que pode dar direção para você. Lá no seu trabalho, as coisas podem mudar, porque aqui tem profeta de Deus que vai dizer para você, você vai superar essa situação negativa que você está vivendo na sua vida financeira. Outra área, querido, da nossa vida que nós precisamos, ou que nós vamos superar, como foi aqui orado pelo pastor Alírio, é a saúde. Muitas vezes, querido, as pessoas estão enfermas, doentes, não sabem o que fazer. Acha que não tem mais solução para a sua saúde. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele já levou todas as enfermidades, todas as doenças na cruz do Calvário. Todas. E aquilo que ele fez, ele já fez, ele não vai fazer de novo. O que nós precisamos é trazer à existência aquilo que Jesus já fez por mim e por você, da nossa saúde. Lá em Atos capítulo 3, versículo do 1 ao 5, diz que colocavam um homem todos os dias na porta para pedir esmola. Ele era coxo, não andava, desde a nascença. E ele estava ali todos os dias. Ele precisava sempre de alguém para colocá-lo ali. Ele não conseguia ter a vida dele normal, porque ele era coxo. Mas um dia, sobe Pedro e João para orar no templo. E se deparam com aquele homem. E aquele homem pede esmola para os dois. Mas eles deram mais do que esmola. Eles disseram, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Querido, a vida daquele homem, aquela situação que ele vivia foi superada. Por quê? Porque foi liberada uma palavra para ele. A Bíblia diz que no mesmo instante, aquele homem se colocou em pé e entrou na igreja, entrou no templo, pulando e saltando e louvando a Deus por aquilo que ele recebeu. Houve uma superação na saúde dele. O homem que era debilitado fisicamente, agora ele se levanta e pula e grita e dá glória a Deus por aquilo que ele superou, que foi a saúde. Por quê? Porque ele se deparou com dois homens cheios do Espírito Santo, que só liberou a palavra. Eu quero declarar, queridos, você que tem algum tipo de enfermidade ou doença, você já é curado. Você já é sarado. E se você se deparar com alguma pessoa que necessita de uma cura, você tem a mesma autoridade que João e Pedro para dizer, em nome de Jesus, você já foi curado. Em nome de Jesus, você já é sarado. E ele vai superar aquela situação complicada na sua saúde. E é isso que nós precisamos. Nós como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos manifestar
o sobrenatural. Eu e você. Nós estávamos, querido, no retiro. Foi uma semana assim intensa na presença de Deus, algo extraordinário, tremendo. E um rapaz foi dar testemunho lá do que aconteceu, o que Deus fez na vida de uma pessoa através dele. Diz que ele estava orando já há algum tempo e Deus mostrou um acidente para ele. E ele passou e ele viu que uma pessoa subiu em uma ponte e se jogou da ponte para baixo. E aquela pessoa veio ali a falecer naquele lugar, disse que ela caiu de cabeça. E quando ele passou, Deus falou para ele: essa é a visão que eu te dei. E disse que ele desceu, chegou naquele lugar, ele orou por aquela pessoa que estava ali. A pessoa estava morta, querido. E ele declarou: espírito de morte, sai agora e volta à vida. Disse que a pessoa que estava morta voltou à vida. E os bombeiros já levou aquela pessoa para o hospital. Disse que quando ele olhou, a pessoa estava toda desfigurada, o rosto. Mas ela foi para o hospital com a vida. E disse que hoje ela está restaurada, está viva. Querido, ele falou algo assim para mim que foi interessante demais. Ele falou: querido, sabe como eu saí dali? Saí dali normal. Por quê? Porque não foi eu que fiz, foi Jesus. Eu e você fomos chamados para manifestar o sobrenatural de Deus, querido. Lá na tua casa, na tua família, não sou eu, não sou o pastor, não são os pastores que estão lá, é você. Com seus amigos de trabalho, com seus clientes, com seus funcionários. Quem está lá é você. Quando ele chegar a reclamar de alguma coisa, é você que está lá, você que é o profeta de Deus sobre a vida deles. É você que tem que trazer o sobrenatural de Deus naquele lugar. É para vocês manifestar o poder de Deus, é para mim manifestar o poder de Deus. E o Senhor conta comigo, com você. Nós fomos chamados, querido, para trazer e fazer as pessoas superar aquilo que não está dando certo na vida deles. O que Pedro e João fez ali? Ele fez aquele homem superar algo que estava acontecendo na vida dele. Ele saiu de um estado ruim para um estado melhor. Por quê? Porque dois homens entenderam o que eles receberam de Deus. E nós precisamos entender o que nós recebemos de Deus. E o que foi o que nós recebemos de Deus? O Espírito Santo. Querido, esse profeta aqui que deu uma orientação para a mulher, Eliseu, esse homem, ele não recebia o Espírito Santo dentro dele. Porque na velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre ele. E nós temos algo a mais do que eles. Porque nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação do século. Em todos os momentos, o Espírito Santo está conosco, diariamente, em todos os momentos, para nós manifestarmos o poder de Deus. E outra área, querido, que nós precisamos superar, e que nós vemos muitas pessoas sofrendo, nas emoções. Pessoas depressivas, pessoas, querido, querendo tirar a própria vida, pessoas carregando ainda uma palavra de maldição que foi lançada na sua infância. Isso tem paralisado as pessoas. Isso tem feito com que as pessoas elas percam a vontade de viver, a vontade de fazer, a vontade de continuar a sua vida e se encontram paralisadas. João capítulo 4, versículo 1 até o 30, fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E muitas vezes as pessoas, querido, que elas estão com a emoção abalada, elas procuram a solução em várias coisas. Esta mulher procurou, querida, a cura da emoção dela em homens. Ela tinha 5 maridos que não era dela, e o sexto também não era, que Jesus falou, o sexto também não é. Então essa mulher ela procurava a solução das emoções em relacionamentos ilícitos. Tanto, querido, que esta mulher estava no poço para tirar água ao meio-dia, sendo que as mulheres tiravam água de manhã ou no final da tarde, por causa do calor. E Jesus encontrou esta mulher e começou a falar com esta mulher. Esta mulher estava abalada emocionalmente. E Jesus começa a falar algumas coisas para ela. Essa mulher começa a entender o amor de Jesus sobre a vida dela. Jesus começa a tocar
na emoção desta mulher e liberando perdão para aquela mulher, independente do que ela tinha feito. E aquela mulher superou aquilo. Quando ela entendeu, ela falou assim: eu vejo que o Senhor é um profeta. Ela entendeu que Jesus era o Messias. Então aquela mulher que era uma pecadora, que naquele momento, que ela era excluída da sociedade, ela sai dali e vai para a cidade e vai anunciar o que tinha acontecido com ela, a cura das emoções, e que ela tinha encontrado o Messias. E a Bíblia fala que a cidade veio até Jesus, porque aquela mulher falou que ela tinha encontrado Jesus, e tinha sido curada das suas emoções. Eu quero dizer para você nesta noite, se você, querido, está com a sua emoção abalada, Jesus Cristo, o mesmo que Ele fez com esta mulher, Ele faz na sua vida. Não existe depressão que é maior do que o poder de Deus. Se você está perdendo a vontade de viver, querido, eu quero declarar na sua vida que Jesus, Ele é a vida. Jesus, Ele dá vida. Ele devolve o desejo de viver para você. Aquela mulher, querido, ela foi responsável por uma cidade vir aos pés de Jesus. E eles falaram: agora nós não estamos aqui por quê? Porque você falou. Nós estamos aqui porque nós estamos ouvindo Ele, o Messias, falar para nós. E aquilo que nós ouvimos de você é verdade. E aquela mulher saiu curada das suas emoções daquele lugar. Tem várias áreas, querido, ainda que nós podemos superar. A nossa vida espiritual. Muitas vezes, querido, bate um desânimo. Muitas vezes nós trocamos, querido, o nosso tempo de leitura por outras coisas. De repente nós trocamos o nosso tempo de oração, estar na presença de Deus, por outras coisas, porque estamos desanimados espiritualmente. Certa vez Elias, está lá em 1 Reis capítulo 19. Elias, querido, um pouco antes ele tinha derrotado 450 profetas de Baal. Tinha derrotado. Então Jezabel ficou sabendo disso e ameaçou ele de morte. O profeta de Deus tinha feito algo extraordinário um tempo atrás. E ele fugiu porque uma mulher ameaçou ele. E ele vai, foge dali. E ele diz para Deus: Deus, tira a minha vida. Um profeta de Deus. Tira a minha vida. Ele se abalou espiritualmente. Mas presta atenção, querido. Ele ouviu a voz de Deus que disse: Elias, volta. Elias, volta. Querido, se você está com a sua fé abalada, se você está espiritualmente, querido, eu quero dizer para você: volta. Volta. Não há melhor lugar para nós estarmos do que a presença de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é a presença de Deus. Quando nós abrimos as Escrituras, o próprio Deus fala conosco. Quando nós sentamos em um grupo familiar, o Senhor está falando conosco. Quando nós sentamos aqui na igreja, num culto de celebração ao Senhor, Ele fala conosco. Querido, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. O Senhor, Ele fala aos nossos corações. O Senhor, Ele fala conosco, querido. E nós precisamos aprender a dar liberdade à voz do Espírito Santo. A Bíblia fala que há muitas vozes no mundo. Nós ouvimos tantas coisas, tantas más notícias. Mas nós temos a melhor notícia, que é a palavra de Deus. Nós ficamos, querido, muitas vezes as pessoas, elas não entendem, nós somos filhos de Deus cristão. Como é que uns homens saem da sua cidade, das suas casas, pega a estrada e fica lá uma semana sentado ouvindo alguém falar? Porque nós entendemos que o melhor alimento é para o nosso espírito. O melhor alimento é para o nosso espírito. E nós voltamos lá igual os discípulos, cheios de alegria, contando novidade de tanta coisa que aconteceu naquele lugar. Até nós estávamos falando,
como é que nós vamos conseguir falar para as pessoas o que aconteceu ali? Como é que nós vamos conseguir passar para as pessoas o que nós ouvimos ali? Uma semana, querido. E Deus fazendo, e vai continuar fazendo, aqui no nosso meio. Foi liberada uma palavra sobre nós, através da vida do Pio. Foi liberada uma palavra. E nós vamos viver, querido, os céus abertos em todas as áreas das nossas vidas. Independente do que está acontecendo hoje com você. Mas eu sei de uma coisa, o céu já está aberto sobre nós. E nós vamos superar muitas coisas. E esse homem superou, querido. A superação dele foi quando ele ouviu o Senhor falar: Elias, volta. Há um versículo na Bíblia que diz que nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Cristo. Nós não devemos, querido, nos acostumar com aquilo que nós já conhecemos de Deus. Nós não devemos nos acostumar com aquilo que nós já conhecemos sobre Jesus. E nós não devemos nos acostumar com aquilo que nós conhecemos sobre o Espírito Santo. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Eu quero dizer, querido, que nós vamos superar muitos obstáculos que impedem o nosso crescimento espiritual. Toda a apatia espiritual nós vamos vencer, querido. Deus tem algo preparado para nós no ano de 2020 como igreja falando. Nós já estamos vendo um mover totalmente diferente desde o primeiro culto aqui. Há um mover diferente sobre as nossas vidas, sobre a igreja. E nós vamos viver muitas coisas ainda em Deus este ano. E o Senhor conta com cada um de nós aqui. Querido, aqui nós temos uma direção, nós temos pastores, mas todos aqui, querido, fazem parte deste corpo. E todos nós somos relevantes aqui neste lugar. Só que nós precisamos entender que nós precisamos crescer espiritualmente. Nós não devemos, querido, como eu falei, nos acostumar com aquilo que nós já recebemos. Sempre tem mais. Eu quero superar algumas coisas na minha vida espiritual. Tenho orado isso a Deus. Eu creio que os pastores da liderança também querem superar algumas coisas nas suas vidas espirituais. Para quê? Para que nós possamos estar transferindo para vocês, igreja, para que vocês também cresçam e superem alguns obstáculos na vida de vocês. Quando Jesus, ele chamou os discípulos, eles tiveram que superar muitas coisas. Por exemplo, Pedro, João e Tiago, eles eram empresários da pesca. E quando Jesus chamou eles, a Bíblia fala que eles largaram o barco e seguiram a Jesus. Foi uma superação, por quê? Porque, querido, o sustento deles, da família deles, vinha através daquela empresa. E eles deixaram tudo de lado, superaram aquilo que trazia o sustento para ele e confiaram no sustento que vinha de Deus. Foi uma superação. Você pode fazer uma reflexão, querido. O que eu preciso superar? Eu falei só aqui algumas coisas, mas tem muitas mais coisas que acontecem na minha vida e que não acontecem na tua. E que na sua vida você precisa superar e na minha eu preciso superar. E nós vamos conseguir superar todas as coisas quando nós pedimos: Senhor, me ajuda. Senhor, eu sei que até aqui eu consigo ir, mas daqui para cá eu preciso do Senhor. Tem algumas coisas que eu consigo fazer, mas tem coisa que Jesus vai fazer por mim. Ele vai me ajudar a superar algumas coisas. Estão entendendo, querido, essa palavra? Essa palavra de superação. Por exemplo, um dia nós superamos algo. Um dia nós superamos a eternidade que nós íamos passar no inferno, porque nós estávamos condenados à morte. Um dia nós superamos isso, levantando as nossas mãos, confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós superamos, nós saímos do inferno, superamos isso, e agora nós entramos na eternidade de Deus. Que superação maravilhosa! A maior superação que o ser humano pode ter é essa. A eternidade com Jesus. Esse Jesus, ele está aqui.